Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu acho que o cenário está aberto no Distrito Federal. Nós vamos ter um momento aí de mudança, porque nós vamos ter o fim do segundo mandato do atual governador. Então, isso abre um espaço para disputa política. Eu não sou daqueles que acredita que o DF é da direita. Eu acho que tem espaço. Nós tivemos ciclos importantes de governos progressistas que passaram pelo Distrito Federal, disputas que foram muito acirradas, ganhou um lado, ganhou outro lado. Então, eu acho que o cenário, primeiro, está aberto, né, para a disputa política de 2026 e vai ser muito quente essa disputa no DF. Segundo, que do ponto de vista do nosso projeto, nós estamos pensando em fortalecer o PSOL. O PSOL é um partido que cresceu muito. Em 2018, foi a primeira vez que o PSOL elegeu um deputado distrital. Eu fui eleito. A primeira vez que nós temos um deputado eleito pelo PSOL na Câmara Legislativa do DF. Então foi uma grande vitória. Em 2022, eu fui eleito o mais votado e o deputado Max Maciel foi eleito também. Nós temos 2 deputados na Câmara Legislativa. Então nós queremos ampliar a nossa bancada. É possível eleger mais deputados e deputadas distritais do PSOL no Distrito Federal. Então acho que isso é a primeira meta. A segunda meta nossa é eleger alguém no Congresso Nacional. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um podcast do Correio Brasiliense. Eu, Adriana Bernardes, e o meu colega jornalista Roberto Fonseca recebemos hoje o deputado Fábio Félix, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e membro titular da CCJ e da Comissão de Mobilidade. É isso, deputado? É isso mesmo. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje conversando sobre o Poder Legislativo, a política distrital. Que tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo já. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e a gente inicia agora o 7º ano e a comissão amplia o seu escopo, né? A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Agora a gente vai começar a avaliar também proposições populares dentro do escopo da comissão. Ah, que bacana. E nós tivemos agora o 2º dia de trabalhos legislativos. O que está se desenhando aí neste semestre dentro da Câmara Legislativa? Os projetos mais polêmicos, já tem alguma coisa? Vai ser um ano quente, com certeza, porque existem projetos polêmicos de parlamentares e com a eleição se aproximando, os parlamentares querem requentar esses projetos, mesmo aqueles que não têm efeito prático, porque são inconstitucionais, mas eles querem requentar para utilizarem esses projetos como plataforma eleitoral. Então, eu acho que vai ser um ano quente na Câmara Legislativa do DF e não vejo isso com bons olhos, porque eu acho que a gente podia gastar muito tempo discutindo projetos viáveis para a cidade. Por outro lado, também a gente vai ter uma discussão estratégica que é o PDOT, essa sigla que é meio xingamento, né? Muita gente chama de PDOT, PDOT, que é o Plano de Ordenamento Territorial. Então, o plano, ele define praticamente tudo da cidade e é um plano que a gente precisa ouvir as pessoas. Daqui ele vai definir desde onde fica a parada de ônibus, onde vai ter o posto de saúde, se vai ter condomínio, se não vai ter condomínio, quantos andares vai ter o prédio. Então ele é muito importante porque ele tem a ver com acesso à habitação, moradia, enfim, definição de áreas comerciais. Então esse talvez seja o grande debate do ano e o desafio da Câmara é ela realmente fazer a discussão. Porque a Câmara também não pode ser carimbadora de governo, qual seja o governo. A Câmara tem que trabalhar para fazer o seu trabalho, que é fiscalizar com independência política. E o nosso mandato, eu assumo agora a liderança do nosso bloco na Câmara, e o nosso trabalho vai ser garantir que tenha debate para que isso não passe com pressa no Poder Legislativo, já que é um projeto tão importante. A tendência do governo é enviar apenas no final do semestre. Deputado, o senhor acredita em quanto tempo de discussão, de maturação do projeto, de ouvir a comunidade mesmo? Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, eu acho que o projeto só vai ser discutido de fato na Câmara quando ele for protocolado. Porque hoje nós não temos uma minuta do projeto. A gente não sabe do que a gente está falando. Então está na fase de participação popular. Não quer dizer que eles escreveram lá que vão fazer uma coisa num certo lugar, que no projeto, na hora que ele chegar na Câmara, vai estar escrito aquilo. Então acho que tem que ter uma boa fase de debates para que a gente possa fazer uma aprovação realmente madura, né, com a participação da sociedade civil. Até o Ministério Público recentemente fez uma recomendação nesse sentido, dizendo que essa fase preliminar de debate e participação da sociedade estava muito deficitária, problemática. Então
o governo tem que se atentar para isso. O PDOT não pode ser aprovado com pressa, a Câmara tem que se dedicar. Aí nós vamos ver o documento lá na frente. A partir de como o documento chega, se ele chega mais alinhado, mais unificado, é um prazo para a gente discutir, debater as emendas. A Câmara também tem suas próprias emendas e iniciativas. Isso vai vir para o projeto, não tem dúvida disso. Então eu acho que isso vai depender muito de qual projeto o governo vai enviar até o final do semestre e se ele vai cumprir esse prazo também. Que a gente já viu muitas vezes o governo dizendo, vamos protocolar o projeto em junho. O projeto só chega em novembro e eles querem dar um mês para a gente votar. Isso não pode acontecer. O legislativo não pode funcionar assim. O senhor considera que já é possível a gente falar de alguns pontos polêmicos ou pontos importantes que precisam estar nesse PDOT com base na lei que a gente já tem? Eu acho que tem uma disputa muito grande sobre a questão ambiental e regularização fundiária. Eu acho que essa disputa é o centro. Tem muita ocupação irregular, que hoje ela é extremamente desenvolvida, mas não tem infraestrutura urbana, não tem aparelhos públicos. Então, isso vai precisar ser pensado e regularizado. Tem coisas que não tem como voltar atrás. Já está consolidado. Ao mesmo tempo, tem áreas de interesse social também, que hoje também não tem infraestrutura nenhuma, o povo não tem acesso à água potável, energia, e a gente precisa pensar na população mais pobre. Porque a verdade a gente tem que falar francamente, que os condomínios da elite, eles são regularizados, inclusive por projetos de lei específicos. Não espera o PDOT. Agora, as mais de 50 áreas de regularização de interesse social, essas não andam. Estão paradas, porque é onde estão os setores assim, mais pobres, vulneráveis mesmo do Distrito Federal. O senhor pode citar exemplos? Então a gente pode falar de Santa Luzia, por exemplo, ali na área contígua à estrutural. A gente pode falar do Capão Comprido, na região de São Sebastião. Enfim, são inúmeros territórios espalhados pelo Distrito Federal que nós precisamos ter um olhar, sabe? Um olhar que não é um olhar de carinho, é um olhar sério, porque é o direito à moradia das pessoas, não é só moradia, é saúde, é educação. É todos os, sabe, o global dos direitos das pessoas sendo desrespeitados. Eu acho que nós temos que ter um PDOT que não olha só para o andar de cima, para a elite da cidade, mas um PDOT que olha para o andar de baixo, é quem mais precisa. O PDOT deve abordar esses pontos de regularização, mas ao mesmo tempo também tem questões mais urgentes. Por exemplo, a colônia agrícola 26 de setembro, temos visto diariamente operações de derrubada e no dia seguinte os moradores protestam, fecham estrutural. Como o senhor vê a situação do local, deputado? Eu acho que a 26 de setembro é um sintoma geral da questão fundiária no Distrito Federal. Eu acho que o DF foi construído com esse modelo de ocupação irregular. E tem vários tipos de ocupação irregular. Tem a ocupação das pessoas mais pobres que ocupam um local com a sua comunidade porque não tem direito à moradia, não tem acesso a recurso, não tem emprego. Às vezes estão numa situação de catação de materiais recicláveis na rua. Esse é um modelo de ocupação que acontece. E tem um outro modelo de ocupação que é criminosa, que ela é gerida e influenciada por grileiros que parcelam o território e vendem esse território. Então isso também é grave. Eu sou contra qualquer derrubada. Porque eu acho que o poder público tinha que ter atuado antes. A função do poder público, do DF Legal, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, era ter atuado lá no início, para dizer, aqui não pode construir, aqui não é parcelável. Depois que as pessoas construíram, consolidaram as suas casas, essas pessoas inocentes, elas não têm culpa desse processo todo. Muitas delas não têm culpa, são enganadas ao longo do processo. Então o governo tem que respeitar os direitos humanos, interromper as derrubadas, mas o segundo ponto é investigar a grilagem de terra. Pode ser gente da política, gente da elite, das grandes empresas da cidade, tem que investigar. Quem é esse povo que está parcelando e vendendo e ganhando dinheiro em cima de pessoas que estão buscando o seu direito à moradia? Então, eu acho que são dois movimentos que o governo precisa fazer nesse processo. Eu acho que a 26 de setembro tem essa ambiguidade, né? Tem gente ali, lutadora, que está ocupando espaço, e tem gente ganhando dinheiro em cima dessas pessoas e enganando o poder público, e a investigação tem que acontecer naquele território também. Então, são duas coisas diferentes. Os moradores têm que ser preservados e o direito deles, mas ao mesmo tempo tem que haver, até porque é uma área de preservação, boa parte da área. Existe inclusive uma delegacia, né, que é especializada no combate a esse tipo de crime. Exatamente, e também que a DEMA também, que é de crimes ambientais. Então, enfim, dá para ter investigação. Eu nem sou de criminalizar, mas eu acho que se tem crime organizado ali, se tem gente fazendo grilagem de terra, tem que ter investigação. Não dá para o Estado fingir que não acontece e lá na frente derrubar a casa da pessoa que é inocente, que arrumou o dinheiro, juntou, vendeu o carro, deu um jeito, comprou um terreno, construiu no lote, e depois a sua casa é derrubada e ela não tem onde morar. Deputado, aproveitando que o senhor citou preservação dos direitos humanos,
o senhor como representante da comunidade LGBT, temos visto o governo Trump está completando 2 semanas de posse, as primeiras medidas anunciadas, e temos visto algumas medidas que são tomadas contra a comunidade LGBT, como, por exemplo, a proibição de militares. Como o senhor avalia esse início do governo Trump e como isso corre o risco de avançar em relação aos outros países? São muitos retrocessos. Assim. A gente precisa pensar, de forma geral, o papel dos Estados Unidos no mundo que a gente vive hoje, globalizado, e é um papel de influência política, econômica, cultural. Então, o discurso dele é muito predatório. Tem muita gente que encara o discurso como se fosse algo aleatório, como se fossem bravatas, mentiras. É só ele falando, ele é falador, mas não. Esse discurso, ele desperta gatilhos no mundo inteiro de preconceito, de violência contra a população LGBT. As ações afirmativas, elas são fundamentais para reverter uma negação histórica de direitos da comunidade LGBT, seja para entrar no serviço público americano, nas universidades, e agora ele quer acabar com todas as propostas afirmativas no serviço público, retirar a sigla LGBT dos sites oficiais do governo. Você retirar a sigla LGBT de site oficial, você não acaba com a existência da população LGBT. A gente existe. A gente passou ao longo dos últimos 10 anos por uma revolução cultural de aceitação que tem a ver com a nossa luta. Porque quando eu saí do armário como um homem gay, eu sei das dificuldades que eu passei. Passei muitas dificuldades, porque a gente não dava a mão pro namorado na rua, porque a gente não falava pras pessoas da nossa orientação sexual. A gente tava no gueto, a gente tava excluído, confinado. Agora, eu sou casado no papel com meu marido. Olha aí, o avanço que nós tivemos é fruto da nossa luta. A gente está ocupando o espaço público, vivendo com um pouco mais de dignidade, mesmo ainda num ambiente de violência, de medo. Então, poxa, não dá pra gente tolerar isso, sabe? Um governo que quer retroagir naquilo que a gente conquistou com tanto sangue. Quantas pessoas morreram nesse país? A gente ainda é um dos países do mundo que mais mata LGBTs. É o país que mais mata pessoas trans do planeta. Não dá pra gente retroagir, isso falando do Brasil, né? Então essa influência internacional dele é terrível e nós precisamos construir uma resistência global em relação a esse tema para que a gente não tenha um retrocesso civilizatório. E aí no discurso dele ele fica falando contra as pessoas trans, apontando, mas hoje é as pessoas trans. Amanhã é quem o próximo alvo? Então, toda a comunidade LGBT e os direitos das mulheres também. Os direitos das pessoas negras. Ele ataca todas as minorias políticas. Imigrantes que estão sendo agora devastados do ponto de vista da sua dignidade, enviando imigrantes para Guantánamo. Quer dizer, é algo lamentável, absurdo. E eu acho que a nossa tarefa é não deixar que esse projeto de poder prospere no mundo. E o senhor acredita que esse tema vai estar presente nas eleições gerais de 2026 aqui do Brasil? O senhor acredita que vai ser uma pauta que vai ser mais ou menos esquerda versus direita, progressistas versus conservadores? Como o senhor avalia que vai ser essa discussão? Eu não tenho dúvida, porque a extrema-direita ela é hipócrita. Ao mesmo tempo que ela fala em liberdade de expressão máxima, que ela defende, inclusive para cometer crimes, ela quer cercear a população LGBT. Ela quer cercear o nosso beijo livre, o nosso direito a fazer parada LGBT. Ela quer cercear a liberdade da música, a liberdade poética, cultural. Então, ela é hipócrita e esse discurso vai vir para o tema político de 2026 aqui. O que nós não podemos permitir é que a politização desse tema da população LGBT signifique uma espécie de autorização à violência, que já é muito grande no nosso país, mas a gente não pode tolerar que isso volte em escalas ainda maiores, porque a gente está falando da vida das pessoas. A deputada federal Erika Hilton falou na Marcha Trans uma coisa que eu achei muito significativa. Ela falou assim: nós estamos desesperadas pela vida. Então, as mulheres trans estão desesperadas para viver. Então, nós não estamos falando, sabe, de temas triviais. Nós não chegamos nem no emprego ainda, no direito ao emprego. Saúde. Saúde. Não, nós estamos falando, deixa a gente viver sem ser assassinada. É isso que a população trans está lutando. Então, assim, é muito lamentável que eles utilizem o discurso da população LGBT o tempo inteiro. Engraçado que ficam chamando a esquerda de identitária. A esquerda é identitária. Mas é eles que só falam no assunto. Nós não estamos falando do assunto. Quem fala nesse assunto o tempo inteiro são eles. Então, eu acho que isso
para a população também ter uma métrica, porque quando você fala em LGBT, não são só as pessoas LGBTs. Todo LGBT tem mãe, tem pai, tem família. Essas famílias, mesmo elas votando no partido A, no partido B, tem que ter a consciência do direito à vida dos seus filhos, filhas. Então, acho que é esse sentido também de apelo que a gente precisa fazer para esse projeto global não prosperar contra as nossas vidas. Porque às vezes parece... LGBT, termos, políticas afirmativas, isso desumaniza um pouco. Não, eu tô falando de mim. Você tá falando de pessoas que vivem na realidade, não têm acesso a emprego, não têm acesso à saúde, não têm acesso à dignidade, estão suscetíveis à violência. Então a gente não pode legalizar esse discurso. E eu acho que isso não devia depender de bandeira partidária. Deputado, e como é que está a violência contra a comunidade LGBTQIA+, no Distrito Federal? Faltou um P, né, eu acho, na sigla. Alguns falam a sigla completa, mas você sabe que a gente vai ter uma conferência esse ano, o governo federal vai promover. No segundo semestre, essa conferência vai definir mais ou menos como vai ficar a sigla. Inclusive, eu tenho falado LGBTs, a gente fala LGBT+, tem uns que falam QAPN+, porque eu acho que vai pacificar um pouco as siglas, né, que as pessoas estão falando de forma diferente. Eu acho que a gente vai ter os dados em breve. A Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública vão soltar os dados oficiais. A gente teve mais denúncias na Comissão de Direitos Humanos ao longo de 2024 de violência. E isso me preocupou muito, porque foram muitos casos repetidos de violência em espaços públicos e estabelecimentos comerciais, tipo bares, restaurantes, também no metrô. Nós tivemos uma violência totalmente gratuita no metrô, uma discussão num bar onde a pessoa levantou, foi lá para agredir verbalmente um homem gay, os casos foram parar na delegacia. Então, tivemos vários casos que nos chamaram a atenção, porque foi uma sequência de casos de homotransfobia que aconteceram em alguns estabelecimentos comerciais e áreas públicas, e a gente recebeu, acompanhou, acolheu as vítimas. Agora, teve uma coisa que nos chamou a atenção positivamente, que foi a atuação da segurança pública. Na maioria dos casos, a polícia militar ou a segurança do metrô, no caso do metrô, levou para a delegacia e eles foram autuados na delegacia por crime inafiançável, que é a homotransfobia, e todos os agressores foram presos. Quer dizer, a maioria deles foram presos na delegacia e só saíram na audiência de custódia ou com medida protetiva, sabe, com acompanhamento, com orientação. Então, eu achei que o trâmite no sistema de segurança funcionou e esse é um avanço, porque hoje no DF, depois de muita luta, nós temos um plano operacional sobre homotransfobia que está em todas as delegacias. Então, acho que, por um lado, a violência é uma tragédia. Então, teve um aumento, uma onda, especialmente no segundo semestre agora de 24, mas, ao mesmo tempo, teve essa melhora de fluxo no acompanhamento das pessoas LGBTs dentro do sistema de segurança. Ai, que bom. E em questão de saúde, por exemplo, a saúde mental, a necessidade que muitas pessoas têm para... poderem ser, de fato, quem elas são, de hormônio, de cirurgias. Como é que está isso no Distrito Federal? Tem duas coisas. A saúde mental, ela é um problema generalizado no DF. Nós temos uma rede de atendimento psicossocial muito defasada, debilitada, com falta de psiquiatras, falta de profissionais do serviço social, da psicologia, da enfermagem. Quer dizer, nós temos um problema nessa área no DF, que são os nossos CAPs, que fazem o atendimento, então muito precário. E a gente sabe que a gente vive uma espécie de epidemia de transtornos de saúde mental, de ansiedade, e a população LGBT é, sem dúvida, um grupo vulnerável em relação à saúde mental. Então, esse é um problema, e a gente hoje não consegue atendimento qualificado em relação a isso. O segundo ponto é a questão do atendimento às pessoas trans, né? A população transgênero da cidade, e aí nós temos um ambulatório, que funciona lá no Hospital Dia, na Asa Sul. Esse ambulatório trans, ele tem psiquiatra, tem endocrinologista, tem clínica médica, tem enfermagem e já atende um segmento muito grande, uma parcela grande da população trans, mas é insuficiente. Então consegue fazer o acompanhamento, a orientação, porque a gente lembra que até pouco tempo as nossas travestis, elas usavam silicone industrial, que gera uma série de prejuízos para a vida delas, assim, a longo prazo. Até morte, né? Morte, sem dúvida, morre e outras doenças. Então agora nós temos orientação para como fazer os procedimentos, para qual é o processo de hormonização, como ele deve ser feito, orientação biopsicossocial, digamos, né? Todas as camadas de orientação. Mas ainda tem uma fila de espera. Me disseram que da última vez tinham mais de 200 pessoas na fila de espera do ambulatório trans. Quer dizer, então é preciso que haja mais atendimento e mais profissionais. Ainda não temos a dispensa gratuita dos hormônios, porque como não está na bula do remédio, precisa de uma regulamentação da secretaria, que eles chamam de off-label.
que é quando tá fora da bula, você precisa de uma regulamentação própria para os hormônios. Então, a dispensa dos hormônios ainda não é gratuita. Então, a pessoa tem o atendimento, tem a receita, mas ela tem que comprar o remédio. E é caro isso? E é caro, e muitas delas não têm o dinheiro para comprar o remédio, que é o processo de tratamento hormonal. E no DF não tem disponibilidade da cirurgia, nem no serviço público, nem privado. Então, a gente tem 6 estados brasileiros que têm a cirurgia no SUS e alguns outros nos serviços privados, né? A cirurgia que eles chamam de processo transexualizador ou redesignação sexual. Então, nós temos 6 estados no SUS e alguns outros no setor privado, mas no DF ainda não tem. Então, isso é negado à população trans, né? Que está nesse processo mais maduro de transição de gênero. Eles não conseguem fazer as cirurgias no Distrito Federal e precisam buscar outros estados. Então, é mais uma negação. E a gente tem lutado para isso ser orientado e regulamentado, mas temos muitos problemas na saúde da população LGBT de forma geral. Deputado, o feminicídio é outro grave problema na área de segurança pública no Brasil. A violência doméstica está presente na nossa sociedade, o machismo enraizado. E temos visto, também pegando exemplos lá de fora, por exemplo, o governo Milei está querendo tirar do Código Penal da Argentina o crime de feminicídio. O senhor vê algum risco dessa discussão chegar ao Brasil? E mais, como o senhor acha que a discussão tem que ser feita, por exemplo, na Câmara Legislativa, na Câmara dos Deputados, em relação ao tema feminicídio? Eu espero que a extrema-direita brasileira não tenha a audácia de trazer esse debate para o Brasil. A questão da tipificação do feminicídio aqui foi uma grande conquista do movimento de mulheres. Foi a possibilidade da identificação da agressão de gênero letal. Identificação pública, né? O escrutínio público dessas mortes que muitas vezes não eram identificadas, eram tratadas como homicídio comum e elas causadas pela questão de gênero. Eu sou muito mobilizado nesse tema, eu acompanhei no meu primeiro mandato muito o tema do feminicídio, porque nós tivemos uma onda no DF em 2019 e eu acompanhei 2 casos, o da Letícia em Planaltina, que ela foi assassinada utilizando um transporte individual, né? Aqueles irregulares lá em Planaltina. Era uma advogada do Ministério da Educação, eu acho. Né? Acho que era do sistema de justiça que ela atuava, não era? Era. Da Justiça. Era. E aí ela foi assassinada nesse processo. Acompanhei o da Pedrolina, que foi aluna minha na Universidade Católica, quando eu fui professor, e ela foi assassinada numa parada de ônibus para ir para um clube com as amigas. Ela foi assassinada nesse processo e sofreu violência. No final da Asa Sul. No final da Asa Sul, ali na altura da Unieuro. Uhum. Então, assim, naquela parada de ônibus. Então, isso também fala um pouco sobre mobilidade. Então, eu tive um acompanhamento muito detalhado desse tema. Logo em seguida, nós lutamos na Câmara Legislativa por uma CPI. Tivemos uma CPI de feminicídio que eu tive a honra de ser o relator. Trabalhamos muito, analisando caso a caso, todos os processos judiciais do TJ sobre o tema. A gente encerrou a CPI com 80 recomendações para o poder público. Aprovamos o projeto de lei hoje de auxílio aos órfãos do feminicídio. Foi autoria nossa na Câmara Legislativa e hoje existe o auxílio aos órfãos do feminicídio, que na época eram cerca de 250 crianças e adolescentes órfãos do feminicídio no DF que começaram a receber um benefício que não recebiam antes. Então, essas recomendações, infelizmente, muitas delas foram ignoradas pelo poder público local, pelo GDF. Engavetadas, muitas não aplicadas, porque o tema é prevenção. O tema é prevenção. É preciso falar repetidamente sobre o tema da violência contra a mulher. A delegacia é importante, ela é muito importante. Mas é preciso serviços de porta aberta que vão tomar atitude. Sabe? Vão tomar atitude porque a violência, ela sempre começa numa dimensão. Até o ciclo final da violência. Então, a escola tem que estar atenta, a unidade de saúde tem que estar atenta, as outras portas de entrada tem que estar atenta, assistência social também tem que ter atenção a esse tema. Então, é um ciclo que precisa ser acompanhado desde o início, e as nossas recomendações sempre foram voltadas para isso. Mas, sobre a tipificação, eu acho que a extrema-direita não... O povo sempre supera minhas expectativas, cá entre nós, viu? Mas eu espero muito que a extrema-direita não tenha a coragem e a audácia de trazer esse retrocesso aqui para o movimento de mulheres, porque entendendo e tendo visibilidade a esse fenômeno trágico, que a gente tem a possibilidade de combatê-lo. Deputado, outro tema que o senhor trabalha enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos é a questão da violência policial no Distrito Federal. Como é que está essa questão hoje?
Nós tivemos, entre 2023 e 2024, nós tivemos um aumento de violência policial. Isso nos preocupou bastante. Porque a violência policial, nós estamos falando, muita gente não gosta de falar desse tema. A extrema-direita fala que a esquerda persegue as polícias. Não, eu converso muito com a polícia. Ninguém persegue a polícia. Mas nós estamos falando de uma... Vamos pensar bem, todo servidor público tem que ser fiscalizado. Tem que ser acompanhado pelo trabalho que ele faz. Eu sou servidor público e sei disso. Então o policial é um servidor público. O trabalho dele precisa ser monitorado e acompanhado. Até porque ele é o servidor público que anda armado para lidar com o conflito social. Então, tem que ter controle social e democrático do trabalho das polícias. Então, o que nós fazemos, muita gente não gosta. Às vezes é botar o dedo na ferida. Quer falar, gente, isso aqui não dá. Tem que ter protocolo de uso da força para a polícia o tempo inteiro. Não dá para um policial fazer uma abordagem e dar um tapa na cara de uma pessoa que não está demonstrando nenhuma reação de violência. Não dá para a polícia agir apontando a arma e invadir a casa, como fizeram agora, de uma senhora, de uma família em Planaltina, né, dizendo que era uma investigação, depois que é um engano. Quebrou tudo na casa das pessoas. Não dá para ter esse tipo de postura. Então a gente precisa responder a isso. Porque se a disciplina, as corregedorias, se as comissões de direitos humanos não atuam, a gente vai viver momentos de abuso policial, como a gente já viveu várias vezes. Então eu tenho defendido muito no combate à violência policial as câmeras corporais, porque as câmeras corporais protegem o bom policial. Tenho conversado inclusive com policiais que falam, olha, vai contar a nossa história, a nossa versão. Então as câmeras policiais e ao mesmo tempo protegem a sociedade. Seriam em todos os tipos de operações a câmera policial? Ou o senhor acredita que um caso ou outro pode ser discutido pela sociedade? Eu acho que a gente tem que colocar a câmera policial com a filmagem permanente. Você tem, como a experiência de São Paulo, 2 câmeras, uma que é acionada em operações e a outra que filma o tempo todo. E aí a câmera filma a operação e depois você vai ter as versões sendo contadas em relação àquilo que aconteceu. Então acho que a câmera, ela protege o bom policial e ela protege a sociedade também. Faz parte do processo. A câmera corporal, ela diminuiu a violência policial, a letalidade da polícia de São Paulo em 70%. A letalidade, pessoas deixaram de morrer 70% a menos com a câmera. E mais, aumentou em mais de 50% os registros de violência contra a mulher. Porque antes o policial entrava na casa, no conflito, e falava, não, mediava, ia embora. Agora, como está sendo filmado, aquilo vira um registro de violência contra a mulher formal. Então, olha a proteção às mulheres que as câmeras corporais geraram, né, no ambiente de segurança pública de São Paulo. Essa é a experiência. Até o próprio governador de São Paulo não recuou, era contra. Depois de seguidos episódios de violência policial, ele recuou e disse que estava errado sobre as câmeras corporais. Tem que ter câmera corporal. Mas é uma mudança de cultura militar. E tem uma resistência grande aqui no Distrito Federal. Essa não é a primeira vez que se fala em câmera corporal. Já tem alguns anos, né, que a gente tem trazido isso, os governos têm trazido isso. E parece haver uma resistência muito grande dentro da corporação. É isso. Há uma resistência, mas há um setor aberto à implantação desse sistema. Então não é só uma resistência. Há um setor aberto, tem pesquisas, inclusive, das associações militares, que há um setor amplo, aberto a esse tipo de experiência das câmeras corporais. Gente, essa modernização acontece no mundo inteiro. As polícias táticas e outros tipos de polícias de intervenção têm câmeras corporais no país inteiro. Eu não estou falando só daquele que faz o que eles chamam de Cosme e Damião, os dois, que ficam andando na quadra. Estou falando no GTOP, no BOP, na cavalaria, em outros regimentos táticos, usarem as câmeras corporais, porque isso significa proteger a população. Se tivesse câmera corporal no 8 de janeiro, muitas das dúvidas que a gente tem hoje estariam sanadas. Então eu acho que a câmera corporal ela é muito importante, porque ela protege o policial, que trabalha da forma correta e protege toda a sociedade. Deputado, como o senhor vê a situação da população de rua hoje no Distrito Federal? Temos visto, por exemplo, algumas reclamações na Asa Norte, no aumento da população. Como que o senhor vê essa questão? Eu vejo como uma questão social. Eu sou assistente social de formação. Então, às vezes, eu sou até provocado por alguns setores da população a ter uma mão firme, e eu tenho em muitos temas, e nesse também tenho, obviamente, mas eu tenho no rumo certo. Não adianta eu achar que fazer atividades e ações de higiene social urbana vai funcionar. A polícia passar e recolher, como já fez no passado, como faz de vez em quando outros órgãos quererem recolher e retirar as pessoas, porque elas vão voltar para o lugar, porque nós estamos falando de uma questão social extremamente complexa.
que não se resolve na caneta, não se resolve no decreto. Tem que ter um grupo de trabalho, tem que ter formação, tem que ter qualificação, tem que ter uma equipe de intervenção, tem que ter assistência social promovendo política habitacional permanente. Por exemplo, nós temos um déficit habitacional no DF de mais de 100 mil moradias. Então nós vamos falar sobre isso para falar da situação de rua. Nós temos um problema, nós temos alguns tipos de pessoas em situação de rua. Vou falar de 2. Um perfil é aquele perfil que faz o uso abusivo de drogas. Esse perfil precisa de atendimento psicossocial. Então você tem que ter uma rede de saúde mental, uma rede de enfrentamento ao uso abusivo de drogas, para poder conseguir fazer uma intervenção, um acolhimento qualificado com esse público. E não adianta esperar também que esse público vá até esses locais. Até o serviço, tem que ter busca ativa, tem que ter consultório de rua, tem que ter equipes de intervenção na rua, para você fazer o atendimento qualificado. E você tem um outro segmento que está em situação de rua ou não, mas que tem uma situação de rua ali mais transitória, que é os que estão na catação de materiais recicláveis. E eles vão ficar aqui nessa região, com ocupações menores, aí as ocupações mudam de lugar porque há remoções, só que eles trabalham com material reciclável. E às vezes eles até têm uma casinha, só que é longe. Aí passa a semana aqui, morando na área central, porque como é o ganha-pão deles. Então o governo precisa pensar como é que vai administrar esses setores também. Então talvez tenha um galpão em parceria com a SLU, para acomodação dos materiais recicláveis, transporte, passe livre para essas pessoas poderem voltar para casa. Então tem que ter política também para atender e garantir a dignidade desse segmento, direito à moradia, porque se a pessoa tem a casa própria, como teve a entrega recente lá do Sol Nascente para pessoas da ocupação do Noroeste, a pessoa às vezes ela começa a trabalhar mais perto de casa. Então você tem algumas possibilidades, mas você tem que ter uma reflexão que é profunda. A saída não é a violência, a saída não vai ser através da segurança pública. Muita gente queria passar borracha em pessoas, só que não existe borracha para pessoas. A sociedade é complexa e muitas das saídas para esses problemas são saídas difíceis, custosas, que a gente tem que discutir, debater. Não tem saída fácil. Quem promete saída fácil é esse populismo barato que esse povo vive fazendo por aí. Deputado, uma das máximas da ciência política é que todo político, quando se elege, já pensa logo na reeleição. De olho em 2026, gostaria primeiro de saber do senhor quais são os planos eleitorais. Uma reeleição na Câmara Legislativa, voos mais altos no Congresso, e como o senhor avalia a disputa local aqui em relação ao Palácio do Buriti no ano que vem? Eu acho que o cenário está aberto no Distrito Federal. Nós vamos ter um momento aí de mudança, porque nós vamos ter o fim do segundo mandato do atual governador. Então, isso abre um espaço para disputa política. Eu não sou daqueles que acredita que o DF é da direita. Eu acho que tem espaço. Nós tivemos ciclos importantes de governos progressistas que passaram pelo Distrito Federal, disputas que foram muito acirradas, ganhou um lado, ganhou outro lado. Então, eu acho que o cenário, primeiro, está aberto, né, para a disputa política de 2026 e vai ser muito quente essa disputa no DF. Segundo, que do ponto de vista do nosso projeto, nós estamos pensando em fortalecer o PSOL. O PSOL é um partido que cresceu muito. Em 2018, foi a primeira vez que o PSOL elegeu um deputado distrital. Eu fui eleito. A primeira vez que nós temos um deputado eleito pelo PSOL na Câmara Legislativa do DF. Então foi uma grande vitória. Em 2022, eu fui eleito o mais votado e o deputado Max Maciel foi eleito também. Nós temos 2 deputados na Câmara Legislativa. Então nós queremos ampliar a nossa bancada. É possível eleger mais deputados e deputadas distritais do PSOL no Distrito Federal. Então acho que isso é a primeira meta. A segunda meta nossa é eleger alguém no Congresso Nacional. É possível o pessoal ter um deputado federal e eu estou colocando o meu nome à disposição do partido como pré-candidato interno. Vou esperar a discussão, ouvir as lideranças da cidade, ouvir as lideranças do partido, mas estou colocando o meu nome à disposição para ser candidato a deputado federal por Brasília. Eu acho que é possível, eu acho que tem várias representatividades importantes de um mandato combativo, de fiscalização, de defesa dos direitos humanos, da pauta LGBT. Então estou colocando o meu nome à disposição. Nosso grupo, coletivamente, decidiu colocar o nome à disposição. Então a gente abre a possibilidade da ampliação de novas lideranças surgirem, porque também é importante isso na Câmara Legislativa e a disputa para deputado federal. E o pessoal está dialogando com o conjunto dos partidos de esquerda. Existem 2 cenários. Um cenário é se a esquerda se unifica para ter uma candidatura unificada, e o segundo cenário é o pessoal apresentar candidatura própria. Nenhum dos cenários estão descartados. Agora, deputado, o senhor acredita que essa onda de conservadorismo que tem aumentado nos últimos anos na Argentina, Estados Unidos e outros países
O senhor acredita que essa onda pode afetar as eleições de 2026 aqui no Distrito Federal? Sem dúvida. A gente vai precisar fazer aqui uma barreira de contenção em relação a esse tema. Ainda bem que nós temos boas experiências também, como o México, como a Colômbia, para fazer o Uruguai, agora recentemente, que derrotou a direita também no processo eleitoral e fica aqui nosso vizinho, também tem possibilidades, né? Eu não sou pessimista, mas essa onda conservadora, ela chega, mas também acho que é preciso fazer com que aconteça uma onda progressista, civilizatória na eleição de 2026, para a gente não deixar que o retrocesso retorne ao poder. Nós temos que lembrar o que nós vivemos nos últimos 4 anos nesse país. As pessoas comprando osso no supermercado, uma inflação de 56%, diferente do que a gente está vivendo hoje. Um presidente que não queria comprar vacina, que não enfrentou a Covid-19, que negava a existência de uma pandemia. Então, nós vivemos momentos muito difíceis e a gente vai ter que lembrar a população disso para que a gente não retroceda novamente. E você consegue já visualizar quais são os grandes temas que estarão em discussão daqui a praticamente 1 ano e 8 meses? Eu acho que a economia. A economia é fundamental. Acho que o governo Lula precisa acertar o passo na economia, é preciso controlar a inflação dos alimentos. O supermercado vai ser decisivo para a discussão eleitoral. A gasolina também. A gasolina, que tem a ver com a inflação, e o supermercado. Eu vejo que esse tema vai ser fundamental para que a gente consiga derrotar o projeto da extrema-direita, porque, obviamente, o eleitor ali, ele vai ver o imediato. Espero que esses problemas sejam solucionados, que a gente consiga enfrentar esses problemas, mas também é preciso debater a questão do golpismo e da anistia. Esse não é um tema abstrato. A defesa da democracia, ela é fundamental. Então, houve uma tentativa de subverter o resultado eleitoral de 2022, utilizando mecanismos institucionais, utilizando forças de segurança, autoridades de Estado, e isso tudo produzido e coordenado pelo ex-presidente da República e por autoridades militares. Então a gente precisa falar sobre isso também. Então não é possível que haja anistia nesse país. Eu acho que todos os setores que defendem a democracia não podem tolerar nem a anistia que se quer aprovar e nem a manobra que eles querem fazer, que é a diminuição do tempo de ineligibilidade e a mudança da lei ficha limpa, porque também é uma manobra. Já está em pauta, né? Que já está em pauta e é uma manobra, que no limite, uma anistia, que eles querem tentar. Agora, deputado, o discurso da extrema-direita, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, parece colar muito mais fácil, mesmo usando fake news, informações mentirosas, parece colar muito mais fácil junto à população do que o discurso da esquerda. Por que o senhor, se é que o senhor considera, né, que isso acontece, por que acontece e como precisa mudar essa comunicação da esquerda, da pauta da esquerda, que em tese ali é uma pauta de emprego pleno, é uma pauta de habitação para todo mundo, de melhorar as condições de vida da população, né? Que no país nós temos aí uma população gigante de excluídos. Como é que o senhor acha que é preciso trabalhar esse diálogo com a população, com os brasileiros, para que ele entenda o que é fake news e entenda o que está sendo feito de fato para melhorar a vida dele e não piorar, com concentração de renda e várias outras políticas da extrema-direita? Eu vejo que o critério da verdade é a prática. Acho que a esquerda precisa, primeiro de tudo, garantir condições objetivas de vida para a população. As pessoas estão atrás da sua cidadania plena. Hoje, isso, infelizmente, significa muitas vezes acesso ao consumo, acesso aos bens que ela sonha em ter em casa. Então, a esquerda precisa lutar para garantir o enfrentamento à desigualdade social na prática. Eu acho que essa é a primeira coisa. Se a gente entrega pela metade, se a gente não consegue executar o programa que a gente defendeu nas eleições, isso vai gerar uma frustração na população, e eu acho que é isso que pode fazer com que a extrema-direita volte ao poder. Porque se a gente entrega aquilo que a gente prometeu, se a gente consegue garantir o enfrentamento à desigualdade social, a melhoria de renda das pessoas, eu acho que as coisas podem melhorar, o ambiente pode melhorar. Segundo, enfrentar as fake news. Isso é um problema grave, é muita mentira difundida e não é algo aleatório, isso é em escala industrial e profissional, feita dentro das redes sociais, financiada. Então, acho que nós vamos pensar um pouco como é que a gente enfrenta esse problema das fake news. E a gente precisa olhar ali para a fileira de trás do Trump. São os donos de todas as big techs, todas as redes sociais que a gente usa. Tem que desconfiar disso. Elas estão na mão de atores da extrema-direita. Nós confiamos no algoritmo? É uma pergunta que nós temos que fazer. Vocês são jornalistas, vocês confiam no algoritmo? Nós confiamos, a população confia no algoritmo dessas empresas?
que estão absolutamente direcionadas e abraçaram um governo agora, a gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso. Quando a gente fala em regulamentação, não é silenciamento, mas qual é a transparência de dados da distribuição de conteúdos dessas redes? A gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que esse é um segundo ponto muito importante nesse processo de enfrentamento à extrema-direita. E último, a comunicação, porque é óbvio que o problema não é só estético de comunicação, né? E é também de conteúdo. Então, é a gente conseguir realizar o programa que a gente prometeu nas urnas e também, ao mesmo tempo, a gente conseguir se comunicar. E aí, se comunicar tem a ver com regulamentar as redes sociais, tem a ver com melhorar a nossa capacidade comunicacional, a estética dessa comunicação, ampliar, chegar nos territórios, ocupar mais as ruas. Eu acho que isso também é importante. Então, acho que é o conjunto, né? São diferentes medidas para a gente poder enfrentar esse momento, mas eu acho que não é correto afirmar que sempre a extrema-direita cola mais fácil. Eu acho que muitas vezes a gente acerta, a gente consegue conversar com as pessoas, mas a gente precisa fazer isso de forma mais recorrente, falando a nossa verdade, com muita transparência, porque a extrema-direita se aproveita de uma retórica antipolítica, como se eles não fossem da política. Imagina, Bolsonaro foi deputado federal 30 anos e ficava dizendo que não era da política, o cara mais da política que ele, do Partido Progressistas, partido mais da velha política que existe. Então eles usam uma retórica antipolítica, e é só uma retórica que não tem conteúdo. A gente precisa se apropriar mais de uma comunicação que seja capaz de conversar com as pessoas. Deputado, o seu último... Eu só vou pontuar que vai ser a última pergunta, porque infelizmente nosso tempo está acabando. Tá bom. Deputado, o senhor utilizou 3 vezes a palavra reflexão nessa última pergunta ao responder. As eleições de 2024, que foram municipais, onde tivemos um grande predomínio de centro-direita no país, não é um tema de que precisa ser refletido pela esquerda? Será que as pautas da esquerda encontram ressonância na população? Eu acho que a eleição municipal sempre foi um terreno do pragmatismo. Muitas vezes ali do oportunismo. Porque a eleição municipal está muito próxima da realidade, né? Então, você vê que o Centrão ganhou muitas eleições pelo país, todo mundo... É um consenso na sociedade que eles foram os grandes vencedores da eleição de 2024, e até a extrema-direita perdeu muito, porque também faz muito discurso e não executa aquilo que faz. Então, eu acho que a eleição tem que gerar essa reflexão, voltando a essa palavra que eu tenho repetido, que nós precisamos entregar aquilo que a população espera. Não é fácil, mas a gente precisa se organizar para entregar aquilo que a população espera na prática. A eleição de 2024, não tenho dúvida que apontou para isso. Ok. Deputado, muito obrigado ao senhor pela presença. Já fica o convite para o senhor vir mais vezes tratar desses temas com a gente. Muito obrigado, gente, aí pela entrevista, e estou sempre à disposição. Obrigada, Roberto. Bom, e nós ficamos por aqui. Nos aguarde no próximo podcast do Correio Brasiliense e acompanhe a cobertura da política local e outros temas nas nossas redes sociais. Obrigada, até a próxima.